Senhor presidente Eduardo Marques, os oradores que me antecederam tocaram sobre aspectos deste projeto de lei diferentes, aspectos que tratam da nossa vida do cotidiano relacionado a pequenos comerciantes ou a festas. Mas esta lei, ela toca em muitos outros aspectos absolutamente relevantes, vereador Antônio Luiz Neto, para um choque de ordem na nossa cidade. Eu recordo que quando o prefeito Geraldo Júlio ele foi eleito pela primeira vez e colocou o secretário João Braga para cuidar do controle urbano, o secretário, inclusive, esteve nessa casa e todos os discursos eram discursos de muita força, de muita contundência, no sentido de que haveria ordem na nossa cidade. Passados 5 anos, esta ordem não foi efetivada. Quem anda pela cidade percebe em todas as suas áreas construções irregulares em locais de muita visibilidade, inclusive. Basta andar pela Domingos Ferreira e vamos encontrar lá obras que subiram completamente à revelia de qualquer procedimento, de qualquer disciplina urbanística contrária à lei. Quem passa próximo ao viaduto, ao túnel Augusto Lucena, percebe que ali surgiram construções, e agora construções permanentes em vários pavimentos, inclusive obrigando a prefeitura a colocar um sinal logo após o túnel, em decorrência dos acidentes na comunidade que construiu de forma absolutamente irregular. Eu estou apenas trazendo aqui construções que subiram durante esta legislatura, tudo absolutamente novo e tudo que não deveria ocorrer porque a lei não permitia. A pergunta que eu faço é o porquê o prefeito Geraldo Júlio fracassou na sua obrigação de impor a ordem ao crescimento desordenado. Talvez a resposta tenha sido pela falta de um apoio legal, na medida em que a legislação vigente talvez não seja a mais adequada, em decorrência do seu anacronismo. E, nesse sentido, eu irei votar a favor deste projeto de lei, na expectativa de que, com este novo marco legal, esta Casa possa dar a contribuição, a partir de um projeto vindo do Executivo, para permitir que as ações de fiscalização, de ordenamento, para que o exercício do poder de polícia, ele seja eficaz. Porque é inadmissível que esta cidade continue vivendo sem ordem. Uma cidade onde não há ordem, a tolerância, a leniência, ela vai tomando conta de diversos outros setores. A exemplo do trânsito, determinadas localidades da cidade, ninguém sabe mais de onde os carros virão. E eu estou falando aqui de Boa Viagem, de Casa Forte, de Casa Amarela ou da Encruzilhada, de onde as motocicletas virão. Nós estamos vivendo numa cidade completamente prejudicada pela simples desmoralização dos procedimentos. Acredito que, inclusive, esta lei tem o mérito de permitir que a Prefeitura tenha agilidade no embargar obras irregulares, que imponham sanções que possam ser sanções eficazes, que possa, inclusive, tomar
mercadorias ou tomar materiais que estejam colocando, inclusive, a vida do cidadão em risco. Porque muitas vezes a irresponsabilidade daqueles que constroem de forma desordenada não considera que a vida ela é um bem precioso para os outros. Então, eu, nesse sentido, apoio o projeto de lei do Executivo, terá 1000 votos, na expectativa de que a gente possa ter uma cidade que volte a ter a ordem devida. Eu escuto com atenção o vereador Maguari. Vereador André Regis, Vossa Excelência faz um pronunciamento muito rico nesta casa, nesta tarde. Eu sempre debati nesta casa a desordenação da área urbana da nossa cidade. Se Vossa Excelência passar ao lado da Imprel, no Vietnã, vai ver as casas na margem da pista, pondo em risco todas as crianças, adolescentes e idosos. Eles saem e já estão na pista. A desordenação é muito grande em toda a cidade. Nós sabemos que essa questão não é só dessa gestão. Essa mazela já vem de outras gestões. É tão ruim essa questão que nem para limpar os canais da nossa cidade está tendo acesso, porque a ocupação desordenada tomou conta da cidade. Eu entendi muito bem o pronunciamento do vereador Rinaldo Júnior, quando ele falava de pamonha, de canjica, de milho. Aquele sentido dele era preocupado com o vendedor, com o cidadão da periferia que não tem emprego e precisa de ganhar o pão de cada dia. Ele preocupou-se na questão da insistência de fiscalização em prejudicar aquele pai de família. Mas, na verdade, foi esclarecido pelo vereador que me antecedeu aqui nessa tribuna de aparte. Mas, para concluir, vereador, a questão da desordenação também falta efetivo nas RPAs das fiscalizações. DIRCOM, ela não tem efetivo suficiente para fiscalizar nossa cidade. Com este projeto, acredito que terá uma grande melhora na cidade. Eu quero encerrar lhe parabenizando pelo excelente pronunciamento. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Maguari. Eu incorporo vossa parte. Escuto com atenção o vereador Jairo Brito. Vereador André Regis, isso é um debate polêmico. Eu sei que a lei não permite, como o vereador Maguari disse, o crescimento desordenado, mas a gente tem que considerar aqui uma variável muito importante, que é o déficit de habitação na cidade do Recife e no estado de Pernambuco como um todo. As pessoas que estão indo construir em cima de uma casa, não estão indo ali porque quer, estão indo porque precisam. Muitas famílias hoje com déficit de casas, que é um dever do poder público, estão construindo em cima das casas dos pais. Senão vai morar na rua. Portanto, essa discussão, ela não pode ser avaliada da forma só legal. Eu não sou advogado, Vossa Excelência é, mas ela deveria, nesses casos, a lei dar condições, na situação de exceções, para as pessoas que estão sem moradias e que querem morar e construir um local para poder dormir com dignidade, onde pode ser dada pelos pais ou por outra situação. Portanto, eu queria dizer o seguinte: o crescimento desordenado das habitações, eles não podem ser vistos da mesma forma que é feito
nas áreas ricas de Recife, nos bairros ricos de Recife, ser comparado com o crescimento dessas casas nos bairros pobres do Recife. Porque essas pessoas precisam de moradia e precisam viver com dignidade e dormir com dignidade. Muito obrigado. Vereador Jairo Brito, eu gostaria de, inclusive, complementar as suas palavras dizendo que o artigo 6º da Constituição define que o direito à moradia é um direito fundamental, mas que a solução para esse déficit é a construção de habitacionais decentes para que a população viva. O que a Prefeitura precisa fazer é concluir os habitacionais que estão atrasados. Este é o ponto importante para que as pessoas vivam em habitacionais em condições com dignidade. E não sobre o argumento de que é um déficit habitacional, as pessoas possam construir em qualquer lugar, inclusive colocando em risco a própria existência das famílias que estão morando nessas casas. Então eu discordo de Vossa Excelência na solução a um problema tão grave quanto é o problema da habitação. Mas eu gostaria de encerrar esse pronunciamento, presidente Carlos Gueiros, contando um fato. Eu estive numa padaria na Avenida Domingos Ferreira já faz algum tempo. E o proprietário da padaria, ele estava contando a dificuldade que era para se adequar às novas, porque ele estava sem placa, a padaria. Ele disse, olha, é tão difícil fazer a placa dentro das normas da prefeitura, e por isso que está sem placa, e tinha que ter aprovação. No entanto, ele disse, mas olha, o meu vizinho está construindo aqui, levantando um prédio na calçada, que inclusive está tirando a visibilidade da minha padaria, porque quando eu botar a placa, ninguém vai ver, porque há um paredão sendo construído de forma irregular. E ele perguntou, como é que pode? Se eu for na norma, eu não consigo. E alguém está levantando alguma coisa que é absolutamente irregular. A conclusão que eu chego, e em decorrência de vários outros fatos, é que nós vivemos paralelamente em dois mundos distintos. O mundo da formalidade e o mundo da informalidade. Quem está no mundo da informalidade não precisa respeitar nenhuma norma. E não parece que é exigido dele o respeito à norma, já que ele não pertence ao mundo das normas. E quem está no mundo das normas terá imensa dificuldade ao cumpri-las em decorrência das exigências que são colocadas, fazendo com que, inclusive, haja uma quebra de isonomia de tratamento entre pessoas, inclusive, que estão explorando economicamente uma mesma região da cidade. Eu estou falando aqui de exploração econômica, vereador Jairo Brito, apenas para mostrar que este projeto de lei, ele é um projeto de lei que eu acredito que moderniza a atual legislação e por isso terá meu voto. Agora, eu repito, subi a esta tribuna para dizer que o prefeito fracassou até agora. E talvez a razão do fracasso não seja simplesmente você ter alguém com boa vontade para resolver alguma coisa, mas talvez pela falta de um marco legal, de uma norma que possa habilitar a administração pública a fazer o que é o correto. Mas eu estou absolutamente convicto, e esta é a percepção, acho que generalizada da sociedade, que nós não podemos continuar com o padrão de desordem que prejudica, que inclusive aniquila também o ambiente de negócios que gera recursos, gera emprego, porque é de emprego que a população precisa, e não de discursos vazios que, na verdade, se aproximam de um populismo que não pretende resolver, mas simplesmente de dar continuidade a uma sociedade absolutamente verticalizada, onde aqueles que são privilegiados continuam no privilégio e aqueles que são prejudicados continuam prejudicados, e simplesmente é o desejo, talvez, de muitos que se propõem a fazer a política da perpetuação do status quo. Essa sociedade precisa de um choque civilizacional a partir da educação,
E a educação pressupõe não apenas criança na escola aprendendo, mas a educação também de todos, inclusive os adultos, de respeitando a lei, porque sem respeito à lei não há sociedade que possa prosperar. Muito obrigado, senhor presidente.